Olá pessoal, galera, hoje eu quero estudar com vocês o assunto chamado oxirredução, tá? Que é uma prévia do conteúdo de eletroquímica lá de pilhas e eletrólises que em breve estarei também postando, né, gravando uma aula com esses conteúdos. Mas vamos entender bem aqui. Quando eu falo em oxirredução, na verdade, eu estou falando de duas reações que estão acontecendo simultaneamente. Eu estou falando da reação de oxidação que está acontecendo simultaneamente a reação de redução. Mas, Tiago, qual é o significado dessas duas reações aí? Galera, quando eu digo que um determinado metal está oxidando, é porque na verdade ele está perdendo elétrons. Então, o metal oxida é porque ele perde elétrons. Se o metal está reduzindo, sofrendo redução, é porque ele está ganhando elétrons. Então são inversos, né? Um está perdendo e o outro está ganhando. Na verdade, o que vai acontecer aqui é uma transferência de elétrons, né? Já que é um processo simultâneo, o que nós temos de fato é aquele que está oxidando transferindo seus elétrons para aquele que está sofrendo a redução. E assim eu tenho, por exemplo, o funcionamento de uma pilha, de uma bateria, né? Agora, às vezes o aluno se confunde, né? Ele acha estranho, poxa, oxidar, perder, reduzir, ganhar. E a gente pode também utilizar o raciocínio do Knox para chegar nessa mesma conclusão, para identificar quem reduz e oxida. Então, vou colocar aqui duas reações onde nós iremos fazer algumas análises. Observem aí, turma. Olha lá, primeiro exemplo, eu vou colocar aqui, ó, A2+, mais 2 elétrons, se transforma em A0. E o exemplo de baixo, eu vou colocar B0, produzindo B2+, e produzindo 2 elétrons. Olha só como é que eu posso interpretar isso. Vamos lá. Quando eu olho para a primeira reação, eu percebo que os elétrons estão no reagente, ó, no primeiro membro. Então, quando você tem elétron no primeiro membro, lá no reagente, é porque essa espécie aqui está recebendo elétrons, está ganhando elétrons. Então, esse cátion aqui, A2+, ganha 2 elétrons. E se ele ganha 2 elétrons, eu tenho um processo chamado de quê? Redução. Agora, na reação de baixo, a gente percebe que é o contrário. Nós percebemos que o elétron está depois da seta, lá no produto. Isso quer dizer que essa espécie aqui, B0, perdeu 2 elétrons, liberou 2 elétrons. Por conta de ter perdido 2 elétrons, essa espécie B0 se transformou em B2+. Isso aqui é a consequência por ele ter perdido os 2 elétrons. Então, todas as vezes que o elétron está depois da seta, representa a perda. Então, se representa a perda, tem um processo de oxidação. Então, resumindo a minha primeira interpretação, eu analisei a posição do elétron. Eu verifiquei se o elétron está antes da seta ou depois da seta, se o elétron é reagente ou se o elétron é produto. Se o elétron é reagente, é ganho. Essa espécie está ganhando elétron. Tanto é que depois que ela ganha, ela deixa de ser A2+, e se transforma em A0. É a consequência por ter ganho elétrons. Já na reação de baixo, o elétron está depois da seta, lá no produto, isso indica a perda, tá? Essa é a espécie que perdeu, está aqui ele depois de ter perdido esses elétrons. Agora eu poderia fazer uma análise diferente, poderia utilizar a ideia do Knox. Olha só como é que eu faria. Você percebe que o Knox da espécie é mais 2. Depois que há esse ganho de elétrons, o Knox passa para 0, passou para 0. Então, o valor do Knox diminuiu, reduziu. Então, eu tenho um processo de redução. Então, por que esse nome redução? Porque o Knox reduz, o Knox diminui de valor. De mais 2 passou para 0. Agora, Tiago, por que ele diminuiu? Por que ele reduziu? Porque ele ganhou elétrons. O ganho de elétrons levou a essa redução no Knox. Mas se você tem dificuldade em perceber se é redução ou oxidação olhando para o elétron, olhe para o Knox, compare o antes com o depois. Você percebe aqui que o Knox diminuiu de valor, né? Já na reação de baixo é o contrário, ó. O Knox era 0, passou para mais 2. O Knox aumentou. É uma aumentação? Lógico que não, né? Nós temos aqui um processo de oxidação. Então, toda vez que o valor do Knox aumenta, é uma oxidação. Agora, por que ele oxidou? Porque ele perdeu elétrons. Ao ter perdido elétrons, levou ao aumento no Knox. Então, eu quero que tu entenda que existem diversas maneiras, né, para identificar uma redução ou uma oxidação. Quando você soma essas duas reações e encontra uma reação só,
você tem a reação de oxirredução, que é o nome que nós damos às duas reações juntas, né, representadas em uma única etapa. Vamos fazer isso aqui. Vamos lá, vou pegar essas duas reações, eu vou somá-la. Eu vou cancelar esses dois elétrons aqui do reagente com os dois do produto. O que sobrou? Sobrou A2+, mais B0, tá aí os meus reagentes, produzindo o que? B2+, e A0. Então eu tenho aí a minha reação global, chamada também de reação de oxirredução, tá legal? Então esse processo ele é importantíssimo para você entender a eletroquímica, principalmente quando a gente começa falando de pilhas, tá? Que as pilhas funcionam graças a essa reação de oxirredução. Vocês estão percebendo aqui no meu exemplo, B está doando elétrons e A está recebendo. Esse fluxo, essa transferência aí, a gente chama de oxirredução, tá bom? Agora, o que eu também posso aproveitar? Eu posso analisar essa ideia de oxidação e redução dentro de uma reação normalmente onde eu não tenho cátion e ânions, como vocês estão vendo aqui. Vou sair aqui da frente para vocês copiarem ou tirarem um print, ó, que eu quero dar um exemplo para vocês nesse sentido, tá legal? Então vamos lá. Vou apagar aqui. Vamos imaginar, turma, essa reação agora aqui, ó. Olha lá, eu tenho NaCl mais K produzindo Na mais KCl. Eu vou fazer algumas perguntas para isso aqui. Minha primeira pergunta aqui, minha letra A. Eu quero saber quem sofre redução. Eu quero saber quem sofre oxidação. E agora duas perguntas novas. Eu quero saber quem é o agente redutor e quero também descobrir quem é o agente oxidante. Já não expliquei, mas vamos explicar agora na resolução. Primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar o NOx de todos. Vou encontrar o número de oxidação de todos. Olha lá, o potássio aqui, que é uma substância simples, o NOx é sempre zero. A mesma coisa para o sódio. Substâncias simples tem o NOx igual a zero. Agora, as substâncias compostas, eu tenho que utilizar a família lá da tabela periódica, né? O cloro é da 7A, então o NOx dele é -1. O sódio é da 1A, então o NOx dele é +1. Lembrando vocês que o somatório do NOx de uma substância composta neutra, né, tem que dar zero. Então, -1 mais 1 deu zero certinho, né? Aqui não é diferente. O cloro é da 7A, o potássio é da 1A. Então, eu tenho para o cloro -1 e para o potássio +1. Agora que eu calculei o NOx de todos, eu vou estabelecer uma comparação de reagente com produto. Eu vou olhar o antes e o depois. Por exemplo, o cloro de -1 continua a -1. O cloro não está sofrendo nada, o NOx dele não muda. Agora, quando você observa o sódio, você percebe que de +1 passou para 0. O valor está diminuindo, ele está sofrendo o quê? Redução, ele está sofrendo redução, já que está diminuindo. Já o potássio de 0 passou para +1. Quando o valor aumenta, é uma oxidação, ó. Aumento do NOx, oxidação. Então eu acabei de descobrir quem são os elementos que estão envolvidos no processo de oxirredução. A primeira pergunta quer saber quem sofre redução. E nós já sabemos que é o sódio. Está aqui minha primeira resposta. Quem sofre oxidação? O potássio. Tranquilo? Agora vem duas perguntas novas. Quem é o agente redutor? Quem é o agente oxidante? Pessoal, quando ele perguntar quem é o agente é o causador. Ele te pergunta, quem é o agente redutor? Não é quem sofre redução, é quem causa a redução. Quem é o agente oxidante? É quem sofre oxidação? De forma nenhuma. Agente oxidante é quem causa oxidação. Em outras palavras, é só você inverter. Como assim inverter? Olha a dica que eu vou deixar bem aqui nesse balão. Ó. A dicasinha aqui nesse balão para facilitar a nossa vida. Quando ele pergunta quem é o agente redutor, é só inverter. É só lembrar que o agente redutor, ele sofre o quê? Ele sofre oxidação. Ele sofre oxidação. Então peraí, quando ele me pergunta quem é o agente redutor,
redutor, ele quer quem está causando redução. E quem causa redução não pode sofrer redução. Quem causa redução sofre o inverso, oxidação. E nós já sabemos que é o potássio, né? Então, minha resposta aqui, potássio. Agora, quando a gente pergunta quem é o agente oxidante, lembre-se de inverter. Agente oxidante não é quem sofre oxidação, é quem causa a oxidação. Logo, ele sofre redução, o inverso, turma. E quem sofre redução é o sódio, mas quando ele pergunta pelo agente, ele quer a espécie inteira onde esse sódio está embutido. Então, minha resposta não vai apenas ficar em Na, mas minha resposta é a espécie inteira. Então, o agente oxidante é o NaCl, é a espécie completa. Quando ele pergunta o agente, tem que colocar a espécie inteira onde aquele elemento está embutido. Aí talvez tu me pergunte assim, Tiago, por que tu não fez isso para o potássio? Porque o potássio realmente ele está sozinho, ó. Se aqui tivesse KF, K2SO4, eu colocaria tudo para cá, ó. Mas como ele está sozinho, ele sozinho já é a espécie, tá aqui, ó. Tá? Eu não precisei colocar outra coisa porque só tem potássio. Outra coisa importante é que os agentes, eles são reagentes. Então, toda vez que ele pergunta pelos agentes, eles estão aqui, ó, nos reagentes, nunca nos produtos. Ah, Tiago, eu poderia colocar KCl aqui? Não, porque os agentes são os reagentes, tá? Então, turma, eu trouxe aqui para vocês uma situação, um exemplo que talvez possa ajudá-los, né, com essa ideia de oxidação. Eu vou apagar, vou colocar mais um exemplo só para ficar bem claro, tá? Vamos apagar aqui rapidinho, saindo aqui da frente, ó, todo mundo que quiser printar. Para esse vídeo não ficar muito longo, né? Vamos colocar aqui mais um exemplo. Vamos imaginar agora que eu tenho isso aqui, turma. Eu tenho um Cl2 mais AgF, produzido aqui AgCl mais F2. Vamos imaginar essa reação hipotética aqui. Primeiro passo é encontrar o NOx de todos. Vamos encontrar o NOx, a substância simples é zero. Substância simples é zero. O Flu é da família 7A, então ele vai ter o NOx menos 1. A prata vai assumir o valor que falta para dar zero, então só pode ser mais 1. Cloro é da 7A, então ele tem o valor de menos 1. E a prata assume o valor que falta para dar zero aqui, mais 1. Está aí o NOx de todos. Eu comparo, percebo que a prata não sofre variações, mas percebo que o cloro de 0 passou para menos 1, diminuiu seu valor, então se diminuiu é uma redução. Percebo que o Flu de menos 1 passa para 0, aumenta, né, o valor numérico, então é uma oxidação. Aí eu posso me adiantar e dizer o seguinte: já que o cloro está sofrendo redução, ele é o agente oxidante. Então, quem é o agente oxidante? Cl2, que é aquele que sofre a redução. E aquele que sofre a oxidação é agente redutor. Ah, é só o Flu? Não, é a espécie inteira. Então, aqui, ó, agente redutor. Tá certo? Então, minha resposta: quem é que sofre redução? Sofre redução o cloro. Quem é que sofre oxidação? Oxidação, o Flu. Agora, quando ele pergunta quem é o agente redutor e quem é o agente oxidante, eu tenho que colocar a espécie inteira, né? Agente redutor, AgF, e agente oxidante, o Cl2. Tá bom? Pois, turma, aguardem aí um vídeo sobre pilhas e eletrólise. São muitas informações, cai muito no Enem, esses conteúdos de eletroquímica, tá? Mas eu espero ter ajudado vocês com as reações de oxirredução, tá bom? Então, bons estudos, boas aulas aí, até a próxima. Valeu!